Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É uma alegria recebê-los aqui, mais uma noite de domingo, nesse horário em que já nos habituamos a nos encontrar. Juntos nos conectamos pelo mesmo pensamento, em torno do Evangelho do nosso Mestre, para receber a orientação e a inspiração que lá está marcada pela vida do próprio Cristo, do próprio Mestre Jesus. Nós ficamos muito gratos pela presença de todos vocês aqui mais uma vez. Hoje é uma noite peculiar, pois essa transmissão não é ao vivo, está sendo gravada em outro dia, porque no dia domingo próximo, dia que vocês estão me escutando, não estarei presente em Guaraci para poder fazer a transmissão ao vivo, mas estarei com vocês conectados no mesmo horário para juntos nos aproximarmos de Jesus. Então, é com esse intuito que compareço aqui para mais essa reflexão, mais esse momento de prece, para que possamos seguir com as nossas atividades e seguir recebendo esse amparo que o Mestre sempre oferece àqueles que o procuram. Não será possível cumprimentá-los, então, mas sintam-se todos abraçados, amparados nessa noite, que possamos realmente estar em paz. E é uma noite também em que marcamos, não é o dia marcado no calendário de nossa cultura, celebra o Dia dos Pais, o dia dos nossos genitores, que junto de nossas mães contribuíram para que estivéssemos vivos aqui hoje. Então nós dedicamos as nossas vibrações, a reflexão da noite a eles que fizeram esse ato de doação para que possamos todos aqui estar. Possamos então ter essa gratidão pelos nossos pais que, ao seu modo, ofereceram o máximo que puderam para que cada um estivesse aqui hoje. A missão de pais e mães não é fácil, nós sabemos. Muitas vezes comete-se muitos erros, mas não nos cabe observar erros, mas ver as dádivas que puderam ser ofertadas. Então nós colocamos no coração de Jesus o nome dos nossos pais, para que Jesus os abençoe e envie até eles a nossa gratidão pela vida que deles recebemos, a gratidão por eles terem nos mostrado o caminho do mundo, nos ensinado a viver, nos ofertado recursos materiais de sustentação da vida. Nossa imensa gratidão a todos eles. Então, vamos dedicar a eles a prece e a reflexão da noite de hoje. Nós estamos no capítulo 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo e o tema do capítulo, não é? Fala sobre a caridade no seu sentido mais material, mais direto. Estamos refletindo sobre a beneficência, num conjunto de mensagens dos Espíritos. Hoje será a segunda mensagem sobre esse tema, mensagem de um grande Espírito, grande trabalhador de Jesus, São Vicente de Paulo. Muito bonita a mensagem, nós vamos ler para vocês daqui a pouco, que vai nos falar sobre o tema beneficência. Ok? Vou fazer a prece então, para podermos nos ambientar, nos conectar com os amigos espirituais e, na sequência, vamos fazer a leitura. Lembrando sempre que vocês podem, todas as noites, colocar a água em quantidade que vocês achem necessário para receber os fluidos, as energias espirituais de fortalecimento, de auxílio que nós necessitamos. Os amigos espirituais estão conosco nesse momento, eles comparecem em nossos lares, ouvem os nossos pedidos e
atendem na medida em que seja possível. Então vamos cada um fazer as preces que necessita, apresentar a eles as nossas dores, as nossas necessidades e rogar o auxílio. E se estivermos caminhando bem, se a vida não estiver trazendo muitas necessidades para nós, vamos ofertar o nosso pensamento aos irmãos que necessitam. Todos que estão em necessidade possam receber esse auxílio, ok? Vou colocar então a música para fazermos a nossa prece de abertura. Então vamos elevar o nosso pensamento, buscando a presença do nosso Mestre Jesus. Amado amigo, companheiro de nossas jornadas na Terra, procuramos-te mais uma vez, rogando que esteja presente em nossos lares. Adentra, Senhor, ao ambiente de nossa família. Compartilha conosco esse momento de prece, de reflexão, esse momento em que buscamos com as nossas pequeninas forças, buscamos o contato com nosso Pai Celestial. Ajuda-nos a recolher as vibrações altas do seu amor infinito, que nos aconchegam, que nos sustentam as forças, balsamizando as nossas dores e indicando os caminhos a percorrer. Permita, Mestre, a presença dos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, espíritos protetores, que permanecem junto de nós, nos auxiliando. Permita também a presença dos espíritos familiares, nossos entes queridos que já partiram, que eles possam se aproximar de nós pelo pensamento, comungando esse mesmo momento de prece e de elevação. Rogamos, sobretudo, Senhor, que permita a presença de nossos pais que já desencarnaram, que eles possam ouvir as nossas preces, ouvir a gratidão que dedicamos a eles por tudo que recebemos e que eles ajuntem-se de nós nesta noite para nos aproximarmos do seu Evangelho, deste e do outro lado da vida. Que a sua bondade, Senhor, inspire as nossas palavras, esteja conosco na noite de hoje e nos conceda paz. Que assim seja. Ok. Então vamos lá. Vou colocar, meus amigos, para vocês a mensagem da noite de hoje, que é do capítulo 13, o item 12, sobre o tema a beneficência. Então vamos lá. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos,
deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido este dever, vos será aberto o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda a piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia? A caridade. Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quantos lhes honra o caráter,
quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Mensagem do grande Espírito de São Vicente de Paulo, psicografada na cidade de Paris, no ano de 1858. Ok? Então temos aqui mais uma mensagem muito bonita de um grande trabalhador de Jesus, São Vicente de Paulo, que esteve encarnado nesta terra no século XVI, tendo desencarnado já no século XVII. Há mais de 350, quase 400 anos, pisou na terra São Vicente de Paulo. E no século XIX, ele comparece, chamado por Jesus, aos trabalhos do Consolador prometido. Ele é um dos imortais que compuseram a falange do Espírito da Verdade para nos ofertar estas lições. E ele traz a autoridade do seu nome, que na terra é reconhecida como a de um grande homem, considerado santo pelos católicos, grande trabalhador do Mestre. São Vicente esteve encarnado na França e ali teve uma vida de grandes provações, como todo grande missionário tem, mas pôde, passo a passo, nos seus quase 80 anos de existência, ofertar que o Evangelho nos ensina. Passou por grandes provas na sua juventude, chegou a ser escravizado pelos muçulmanos, numa viagem que fazia pelo Mediterrâneo, que foi interceptada, Naquela época ainda havia muito conflito entre os cristãos e o povo árabe, muçulmano, que dominava ali a localidade onde hoje é a Turquia. Ele passou pouco mais de 2 anos nessa condição, de família a família, até que conseguiu retornar à França, retornar à liberdade. Ele que era padre, que se associou à corrente do clero romano, católico romano, e em França ele exerceu um grande trabalho, trazia muita inspiração, compreendia o Evangelho na sua profundidade e, utilizando de todos os recursos que a inteligência ofertava, ele aplicou-os, e também a sua posição, a autoridade que dispunha como padre, aplicou-os na divulgação dessas ideias da caridade no seu sentido mais amplo. Hoje nós vemos, meus amigos, a existência de muitas obras inspiradas na vida de São Vicente de Paulo. Muitas ele fundou na época, mas as que nós conhecemos hoje tiveram outras origens um tempo depois, mas que foram inspiradas nessa figura, que tanto marcou a França e os franceses. E aqui São Vicente de Paulo nos traz aqueles elementos da doutrina do Cristo que nos dão aquela esperança, aquela confiança na fala do Mestre. Ele logo começa dizendo, no início da mensagem, de forma incisiva, aquela chave que abre o reino dos céus, que é a caridade. Ele coloca
esse elemento do amor que age nos corações, ele coloca lá no ponto central, como que abre a paz de consciência, a harmonia, o equilíbrio e a verdadeira felicidade. Quando nós falamos de reino dos céus, nós nos referimos a esse apaziguamento das nossas forças interiores que se alinham a Deus e nos trazem paz, alegria, satisfação, verdadeira felicidade. Seja aqui encarnado na Terra ou em outras regiões do mundo espiritual, o céu está dentro. Não é? Nós aprendemos isso com os Espíritos. E ele diz de forma contundente, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ele ventura e consolação. Meus amigos, essa fala tem muito peso. Esse elemento já estava no ensino do Cristo. Jesus colocou o amor a Deus e o amor ao próximo no centro do que são as leis divinas, como o dever mais supremo da criatura. Não é? A lei mais importante, o mandamento mais importante é o do amor a Deus, que se expressa na nossa fidelidade a Ele, a partir da nossa vida, a vida vivida com retidão e com justiça das leis divinas, não é? A vida virtuosa. E que se expressa também no nosso relacionamento com os nossos irmãos, por meio das ações do bem incansável e ilimitado. Jesus já tinha feito essa marca, e aqui São Vicente vem e nos confirma, olha, não é possível acessar as altas regiões espirituais senão pelos caminhos do devotamento ao bem. Não tem outro jeito. Então, podem aparecer teólogos, filósofos, grandes inteligências da ciência, a nos apresentar caminhos para lá ou para cá, não é? Você precisa desses recursos para se salvar, ou precisa aprender isso, ou a felicidade está ali, ou está aqui. Não é? Podem vir muitos a indicar caminhos, mas ninguém será capaz de alterar as leis que Deus fixou. Alterar as leis que Ele assinou, marcando a sua criação. Está lá, imperecível, operando. E essa é central. A jornada evolutiva, meus amigos, se dá, sobretudo, pelo desenvolvimento das nossas faculdades de amar. Amor, que se revela, quando santificado, se revela na caridade. Que esse movimento sem marcas, sem mescla, de luz, de alinhamento com Deus. Então, não tem como ficar nos iludindo, não é? De que se nós praticarmos alguns rituais, ou se a gente fizer alguma coisa ali, alguma coisa aqui, nós vamos adentrar ao reino dos céus, vamos ser levados à presença do Altíssimo. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Porque Deus não poderia ter colocado a salvação em algo que é particular, que estivesse acessível só a alguns, como um credo religioso, por exemplo, ou como uma filosofia, um pensamento filosófico, que também não está acessível a todos. Ele colocou naquilo que está disponível para todos, que é no amor, e todos, sem exceção, conhecem o amor. Aqui, São Vicente nos chama a estender esse amor a todas as pessoas, no exercício da caridade. A caridade, meus amigos, é aquela grande força que cria os meios do bem. Ela improvisa os recursos do bem. Em cada situação ela acha um jeito de fazer o melhor. Não é? Então, nós podemos desenvolver a nossa inteligência, nós podemos aprender todas as leis espirituais, nós podemos ter uma mediunidade super, hiper desenvolvida, cheia de recursos, muito bom, e desenvolver a nossa sensibilidade artística, seja na música, seja nas artes, seja nas ciências, ficar super, super culto. Mas se nós não aprendemos a amar,
vamos ainda ficar enclausurados na limitação de vida que a gente conhece. Porque a inteligência, a cultura, a beleza, isso tudo nos encaminha adiante. Mas sem o amor, no exercício da caridade, tem portas que vão permanecer fechadas. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Então, ele vai dizer, olha, deixem de lado essa horrenda chaga do egoísmo. Porque é muito triste de se ver o egoísmo nas criaturas. Aqui a gente pode achar muito natural, uma coisa assim normal, mas os espíritos que veem mais, que veem além, quando eles olham para nós vivendo de forma estritamente egoísta, aquele egoísmo que fere de forma inconsciente, até você nem vê e está ferindo, e está desorganizando, eles olham, ficam tristes, porque sabem o resultado infeliz que nós vamos alcançar com esse comportamento. Então é uma chaga, é uma doença, é uma coisa que faz mal. Né? Agora, a vivência da caridade, esse exercício do amor, aqui chamado beneficência, abre para nós o caminho da felicidade eterna, como diz São Vicente de Paulo. Isso é muito forte, meus amigos. Né? Porque pessoas e mais pessoas dariam todos os seus recursos para descobrir essa chave que organiza a vida por dentro e nos traz a felicidade verdadeira. Jesus, em certa ocasião, disse aos seus discípulos, olha, quantos profetas, quantos vieram antes de vocês que quiseram testemunhar o que vocês testemunham e não conseguiram. A mostrar aos discípulos quão valorosa era aquela experiência de estarem com Jesus. Porque Jesus era muito bom, porque ele era maravilhoso? Não por isso, também por isso, mas não no sentido personalista. Mas porque Jesus mostrava a eles o amor no seu sentido mais profundo. E é uma visão imensamente bela, que toca qualquer coração. Então, foi um grande valor a experiência da vida do Mestre entre nós. Porque ele simplesmente trouxe isso. Né? Mais adiante, São Vicente de Paulo vem falando do Evangelho de Jesus, se referindo a esses ensinos divinos, e ele disse assim, olha, quisera eu que vocês dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, considerando-no repositório de palavras ocas. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Veja, aqui São Vicente ele vai mostrando-nos que o Evangelho, a vida do Cristo, a orientação que ele viveu, ali está a chave que abre todas as portas, que corrigem todos os erros, que retificam todos os defeitos, que nos pacificam a alma, curam as nossas chagas, que nos dão equilíbrio e paz. Está ali na vida de Jesus. E aí ele diz, olha, bem que eu quisesse que vocês tivessem fé e se dedicassem a buscar o entendimento do Evangelho, mas a maioria não está nem aí. A maioria olha para o Evangelho e até torce o nariz, dizendo, coisa de gente tola. Esses ensinamentos pueris que nunca funcionam. Aquele olhar assim do materialista que não entende porque está cego, está iludido. Né? Então, nós voluntariamente desprezamos o Evangelho. E fala, essas repositório de palavras ocas, vazias, porque não tem como aplicar, não tem como viver, isso não funciona. A pessoa que vive só sofre, só encontra cruz, então acha que não funciona, que é ruim. Aí ele diz, olha, quando vocês esquecem esse código admirável, quando vocês ignoram e abandonam voluntariamente esse resumo das leis divinas, que é a vida de Jesus, que é o seu Evangelho, o que acontece? Encontram todos os seus males. Todos os males que nos abatem, que nos ferem, que nos perturbam, tem causa aí, meus amigos. E isso é forte, não é? E isso nos chama a atenção, porque às vezes a gente gasta fortunas atrás de especialistas do mundo,
psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coachings, cursos disso, cursos daquilo, para tentar encontrar equilíbrio, para tentar encontrar paz, para tentar encontrar liberdade, o que seja que a gente esteja buscando. Não é? E o Evangelho está lá como dádiva de Jesus, porque é gratuito, não está fechado. Não precisa pagar nenhum centavo para ter acesso a essa orientação de Jesus, vinda de um espírito de alto teor evolutivo, extremamente elevado. Está ali aberto. Quem tem olhos de ver, e vê. A maioria ainda não entende e perambula pelos caminhos da ilusão, encontrando o sofrimento. Não é? E quando nós vamos lá no Evangelho, quando você abre, quando você busca se integrar na vida de Jesus, você vai ver um elemento que nunca faltou, desde quando Jesus adentra o útero de Maria, quando ele estava em gestação. Ali havia a marca do bem representado no amor a tudo na criação. Quando o Mestre se aproxima da Terra, quando ele se liga ao corpo de Maria para encarnar junto de nós, essa onda de amor tudo dominou. E quando ele era pequenino, criança, ele já externava os recursos do bem. Tudo recebendo com alegria, tudo abençoando, tudo encaminhando. Era um ato perene e permanente de doação. Isso, meus amigos, são os recursos infinitos que Jesus disse que todos nós somos portadores. Recursos infinitos que você só encontra quando guia a sua vida pelos caminhos da caridade, pelos caminhos da beneficência, fazer o bem. Porque Deus não dá recursos para quem vai fazer o mal. Ele dá alguma coisa. Se você começa a fazer muito mal, começa a lesar, começa a ferir as pessoas, chega o momento que a bondade divina te toma os recursos. Quando eu falo recursos, me refiro a tudo que nos confere liberdade de ação. Seja o corpo físico, seja os recursos de ordem material, seja a influência, seja a inteligência, a cultura, qualquer coisa dessa natureza que nos amplia a possibilidade de agir. Deus dá na medida em que somos justos administradores das suas dádivas, não é? Então, quando nós guiamos a nossa vida pelos caminhos do bem, como Jesus mostrou, Deus vai ampliando os nossos recursos, porque Ele sabe que vamos usar bem, vamos usá-los para o bem, não é? Então, todos os momentos vemos Jesus fazendo o bem. Foi perseguido, foi mal compreendido, mas lá estava Ele perdoando, lá estava Ele curando, orientando, não? Permanente alegria. Então, meus amigos, esse movimento do coração, tocado pelo afeto, que busca o outro, e não importa se o outro é imperfeito, se o outro tem defeito, se o outro é problemático, isso não importa para o amor. A caridade supera tudo isso e vai oferecer o melhor que ela pode. Né? Isso é muito importante da gente compreender. Porque senão a gente vive a vida assim meio desorientado, procurando coisas que não nos fazem bem verdadeiramente. Né? Elas trazem algum conforto material, mas bem mesmo não fazem. Né? A gente acaba se ferindo sem saber, acaba semeando coisas ruins e colhendo coisas ruins. Né? Então o Evangelho dá essa diretriz. E aí ele vai dizer, São Vicente de Paulo, ele diz assim, olha, a caridade é virtude fundamental sobre a qual se repousam todas as outras virtudes. O edifício das virtudes terrenas, a base, a estrutura é a da caridade. Então, porque tudo, meus amigos, do que Jesus orientou, tudo que é comportamento digno na criatura, tudo que é nobre, tudo que engrandece, tem origem no amor, tem origem no respeito ao próximo, tem origem nas ações do bem, né? Que não são as ações do interesse pessoal, são as ações do bem comum, que olham sempre no conjunto. Né? Ali está o cerne. Ele chega a dizer, São Vicente, de que sem a caridade não há nem fé.
Não há fé, pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Olha, né? Porque às vezes a gente fica, né, tentando trabalhar a fé, tem que ampliar a fé, tem que acreditar, tem que ter crença, e esquece do amor, esfria o coração e tenta se iludir com fé que não é fé mesmo. Às vezes é fanatismo, às vezes é só crença, só convicções não tão seguras. A fé, essa confiança em Deus, ela se revela quando você vive como o Criador viveu. Ele diz, São Vicente, de que a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. Então, não é só aqui na Terra que é assim. Porque as leis divinas são leis que se aplicam a todos os universos da criação. Então, em todos os mundos, nós vamos encontrar esse estandarte que diz: viva e faça o bem sempre, incansavelmente. Esse é o caminho que abre todas as portas, que corrige tudo, que retifica tudo. Como ele diz, eterna âncora de salvação. Então, é aquilo que te sustenta e que te salva. Salva da tentação do mal, salva do egoísmo, salva da clausura da matéria que nos constrange. Né? Eterna, nunca passa. Os seus recursos se aplicam hoje, sempre, no futuro também. Então é por isso, meus amigos, que se Jesus retornasse hoje na Terra, se ele encarnasse de novo e fosse ensinar coisas das leis divinas, ele iria fazer a mesma coisa, ele iria pelos mesmos passos, ensinar as mesmas lições, porque são elas imperecíveis. E talvez, suspeito eu, que a gente o crucificasse de novo. Não é? Porque se nós ainda não entendemos verdadeiramente o Evangelho hoje, se ele voltasse, aparecesse de novo, a gente ia achar que ele era um impostor, um truqueiro, como acharam na época. Né? Aí nós iríamos dar um jeito de crucificar ele de novo. Se não pela cruz, que hoje está fora de moda, a gente usa outros recursos. Então, por quê? Porque nós ainda não entendemos de fato como operam essas leis. Ah, mas não entendeu porque ainda está na ignorância, né? Porque ainda está faltando recursos de compreensão? Eu acho que não. Eu acho que a gente não entendeu é porque não queremos mesmo. Porque nós optamos por outros caminhos. Né? São Vicente diz, olha, vocês abandonam o Evangelho porque querem. Vocês relegam ele às traças, né, como palavras ocas, por vontade própria. Porque ele está lá. Ele está ali, nos dando essas orientações. Então, é necessário observar para tudo isso, essas experiências, né? Porque aqui São Vicente de Paulo, ele está compartilhando as suas próprias experiências que ele teve, porque ele talvez não tenha encarnado depois dessa encarnação. Quando encarnou, fez o máximo para aqui na encarnação viver com muita fidelidade essas leis. E ele conseguiu bons êxitos, né? Porque mobilizou a sua vida por esses caminhos. Então, as obras assistenciais, de auxílio aos mais pobres, aos mais necessitados, que vemos tanto por aí, inspiradas na vida dele, por quê? Olhavam nele, ele fazia isso. Visitava os doentes, estava com as pessoas mais esquecidas da sociedade. E veja que no século XVI, XVII, era a grande maioria da população. A Europa só conseguiu um bem-estar social para sua população. Não tem nem 50 anos que eles estão numa situação melhor. Na época de Allan Kardec era muito difícil. Na época de São Vicente, então, era mais difícil. Então, tinha nobreza e o resto era o resto esquecido, massacrado. Então, ele, saído dos pontos de nobreza, porque teve altas relações com a nobreza, pela postura de padre, pela inteligência, pelos recursos que trazia de influenciação, ele esteve lá envolvido com a realeza, com todos o pessoal da nobreza. Mas ele saía daquele mundinho muito pequeno para buscar as pessoas reais, nas suas dores reais, e ofertar o auxílio, a fraternidade, as dádivas que podia oferecer.
Ele diz aqui, meus amigos, mais ao final, que veja o que ele diz. No exercício dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Olha o que ele diz. No exercício da virtude da caridade, vamos encontrar recompensa. Porque quem semeia o bem, colhe o bem. Isso é uma lei divina. Né? É lei, meus amigos. Não é promessa, não é assim, vamos ver se dá. Não, dá, sempre dá, porque é lei. Ela opera com automatismo, perfeita. Então não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Porque aqui ele fala de âncora de salvação, ele fala de a chave que abre as portas do céu, fala de coisas assim que parecem distantes, né? Que se referem à vida espiritual, o mundo vindouro, e a gente fica assim, tudo bem. Mas e aí, como que ficamos aqui, não é? Porque nós estamos encarnados. Como que ficamos? Recebemos já essas alegrias. Então, isso que é o mais belo da caridade. Ela consola desde já aquele que a vive. Claro que depois, as dádivas e a alegria da comunhão com o alto é algo que não podemos nem descrever, pois não compreendemos. De tão grandiosa é a experiência da alma redimida. Né? Mas o fato é que, quando ela está encarnada, a vida dela que é melhor. Fica mais suave, fica mais fácil, flui melhor. Então, meus amigos, por mais que a gente olhe para os santos, por mais que a gente olhe para os grandes servidores do bem e veja pessoas sofridas, pessoas que passaram por muita cruz, muita dificuldade, lá dentro daquele coração havia felicidade verdadeira, havia fé, havia tranquilidade, muito embora as situações fossem adversas. Então, nos referimos aqui não à ilusão das coisas externas, mais ou menos organizadas, porque isso é ilusão. Mas ele se refere às alegrias espirituais, aquilo que acontece lá dentro do coração. E ele diz, olha, já nesta vida vocês vão encontrar estas alegrias, se percorrerem os caminhos da caridade. Então, é muita coisa, é muita dádiva. Meus amigos, temos que lembrar disso. Porque Jesus já viveu, já deu testemunho. Veio São Vicente, já veio o próprio Allan Kardec, conduziu sua vida assim também. Veio Chico, veio muitos outros trabalhadores, muitos anônimos que nós não conhecemos a vida nem os nomes, mas que viveram por esses caminhos. E já viveram. Já tiveram as suas experiências, já alcançaram culminâncias do processo evolutivo. E está lá. E nós? Quando é que vamos ter essas experiências? Porque não dá para dizer assim, eu não sabia que tinha que fazer o bem. Não tem como, né, gente? Chegar do outro lado, desencarnar e falar, chegar para o anjo de guarda, o benfeitor, falar, então, eu estou com um sofrimentozinho, assim, estou meio problemático, o que acontece? O que acontece? Ele vai dizer, olha, faltou alguma coisinha aí na sua vida, não é? Não foi aquela vida, aquela coisa. Muito egoísmo, né? Muito interesse pessoal, muita busca pelo conforto, fuga do trabalho. Faltou aquele elemento. Então, meus amigos, você vai dizer para ele, eu não sabia, eu achei que estava... Não tem como mais. Simplesmente não cola. É aquela coisa que não funciona. Né? Porque nós já estamos num ponto de tamanhos investimentos evolutivos feitos por tantos missionários de Deus que estiveram nesta terra, nas terras deste planeta, em tantos países, que não tem como você se alegar desconhecimento, não é? Então, a questão aqui é, olha, boa vontade ou má vontade. Né? Ou você aceita e reconhece que é uma boa orientação e procura vivê-la e aplicá-la, e aí, pela sua própria experiência, ver se é bom ou não. Ou você fica dando uma de, não tenho tempo, estou muito ocupado, tenho que fazer as tarefas. E aí fica empurrando para lá e para cá. E depois fica por sua conta a colheita. Porque o resultado nunca é tão
bom quando a gente gostaria que fosse. Ok? Vamos lembrar disso. Todos os nossos males aqui, e males haverão, existem hoje, muitos virão ainda no futuro, na vida de todos nós. Nós não estamos aqui para alegrias imperecíveis. Não é para isso que funcionam as encarnações nesse planeta. Então, todas as nossas vidas vão passar por aflições. Virão as aflições. Agora, se você souber buscar os recursos da consolação, os recursos do bem, os recursos da perseverança, os recursos da caridade que ampliam a nossa fé, tenham certeza que vão conseguir passar em paz por todas as tempestades que vierem. Porque, como diz o benfeitor André Luiz, André, quando nós vivemos com retidão, seguindo os deveres da nossa consciência, é da lei que a gente espere o melhor. Espere de Deus o melhor. Porque o trabalhador fiel tem direito à recompensa. Isso é lei divina. Então, se nós percorremos bem os nossos caminhos, espere o melhor. Se não veio, virá. Não é promessa vazia, nem conversa fiada. É lei divina. Mas é claro que é lei de justiça. Se você fica por aí dando desculpa, não tem como esperar o melhor, não é? Não tem os trabalhadores infiéis, os trabalhadores que não trabalham, que fogem, então, como que você vai remunerá-los? Fica meio difícil, né? Não tem como. Deus não tem como dar o mesmo peso. A consciência não vai nos inocentar quando faltamos com esses deveres. Ok? Então vamos lembrar disso e fazer o melhor que pudermos nessa vida. Porque uma encarnação, meus amigos, é uma experiência assim ímpar para o espírito. Porque quando a gente desperta para isso, para essas leis, e mesmo constrangido pela matéria, como estamos, mesmo constrangido pelas necessidades materiais, quando a gente consegue sobrepor tudo isso e seguir no caminho do bem, seguir com confiança, seguir fazendo a renúncia, seguir no devotamento, a harmonia e a fraternidade, olha, isso quer dizer que ali tem virtude. Quer dizer que você conseguiu superar muitos fantasmas. Né? Porque no mundo espiritual é mais fácil. Então, você está numa colônia, você está num ambiente de bênçãos. É muito fácil você ser caridoso, você ser bom, maravilhoso. É ótimo. Agora, quando você está aqui nessa terra, misturado com esse tanto de gente, de todo o patamar evolutivo, misturado com tantas pessoas que passam por imensas necessidades e sofrimentos, e você mesmo constrangido por eles, sofrimentos e necessidades, quando apesar de tudo isso você fala, não, vamos pelos caminhos do bem. Aí quer dizer que tem virtude. Então precisamos aproveitar essa oportunidade, porque, como lá, a parábola do rico insensato, que teve lá uma boa colheita, aumentou os celeiros, guardou tudo lá e falou, agora eu estou de boa. E aí naquela noite ele desencarnou. Não sabemos quando nós vamos ser chamados a retornar à pátria dos espíritos. E a gente vai chegar lá despreparado? É melhor não é? Então vamos recolher todas essas lições e praticá-las. Pois se a gente não pratica, ela fica lá no Evangelho. É lindo. Mas só lá, na nossa vida, não será lindo. Ok? Vamos lembrar disso então. Então vamos fazer a nossa prece para encerrarmos. Nós agradecemos, a todos pela presença até o final do nosso Evangelho. Esperamos que a reflexão tenha sido útil. Nós vamos ainda voltar nesse tema, ainda tem outras mensagens sobre a beneficência, mas essa de São Vicente já nos traz assim uma grande alegria, porque confirma muito do que Jesus falou, nos dá esse ânimo de mudar mesmo os nossos caminhos aqui, mudar o nosso destino. Porque aí a vida ganha sentido. Sentido, porque às vezes a pessoa fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, ninguém não tem interesse, não sei o que faço. Aí vem e ele diz, olha, você está aqui para ser útil.
ser bom e tem pessoas esperando a sua bondade. Então a vida passa a ter sentido. Todos os dias passam a ter sentido, não é? Então isso é muito bom. Vamos fazer a nossa prece, então, para encerrarmos o nosso culto do Evangelho do Lar da noite de hoje. Então vamos lá. Então vamos agradecer a oportunidade que Jesus nos concedeu para estarmos reunidos mais uma vez em seu nome, reunidos para juntos nos aproximarmos do seu Evangelho. Senhor Jesus, por muitas e muitas vidas ignoramos o seu chamado. Por muitas e muitas vidas relegamos a tua doutrina ao esquecimento. Hoje, porém, modificados pela dor e pelo sofrimento, buscamos-te mais uma vez. Orienta-nos os passos, Senhor. Ajuda-nos a ampliar os recursos do bem em nossa ação, em nossa vida, por meio dos nossos pensamentos, por meio das condutas que diariamente praticamos. Mostra-nos, Senhor, os caminhos infinitos da caridade. Ajuda-nos a procurar os corações que sofrem, oferecendo-lhes o pão, o auxílio, o remédio, o alento. Ajuda-nos, Mestre, a vencer o canto ilusório do egoísmo que tenta nos enganar mais uma vez, impedindo-nos de agir nos caminhos do bem. Esteja conosco, Mestre, quando formos visitados por esses pensamentos que são os da posse, da ambição, do apego, da materialidade. Pensamentos do medo que vão nos dizer que estão cada um por si, vão nos dizer que se nós não procurarmos o nosso interesse, seremos massacrados. Não é verdade, Senhor. Sabemos que não é. Então pedimos-te que nos concedam as oportunidades de fazer o bem a cada dia, no limite de nossas forças. Abra os nossos olhos para esses caminhos luminosos, Mestre. Estamos prontos e permanecemos de pé para servir. Pedimos, por fim, que a vossa bondade alcance todos os corações em sofrimento, todos os corações que passam por doenças, por dificuldades, que estão iludidos nos caminhos da vida, que são vitimados pelas obsessões, que a sua bondade os sustente, os dê fé para seguirem adiante e encontrarem a paz daquele que vence a aflição com a fé e pelos caminhos do bem. Que assim seja. Ok, meus amigos. Então é isso. Nós agradecemos a vocês pela presença, por terem estado conosco mais essa noite de domingo. Desejamos a todos que estejam em paz, que tenham se sentido entusiasmados por essa mensagem de São Vicente de Paulo.
e que consigam encontrar em suas vidas as oportunidades de serem úteis e de fazerem o bem. Tenho certeza que os efeitos serão os melhores. Ok? E aos nossos pais queridos que nos deram a vida, que sustentaram a nossa vida aqui na Terra, nós enviamos a nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa esperança, pedindo a Jesus que abençoe os passos de cada um para que encontrem o melhor. Muito obrigado a vocês então. Tenham uma excelente noite de domingo, uma abençoada noite de sono para recomeçarmos mais uma semana revigorados, de pé, para servir e trabalhar com o nosso Mestre Jesus. Ok? Fique com Deus. Muita paz.